Boa noite, pessoal. Boa noite. Que privilégio nosso, eu não canso de dizer isso. Que privilégio é o nosso estarmos reunidos como igreja, sendo abençoados, inspirados por louvores tão maravilhosos. E a nossa oração é para que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar na sua vida. Estamos na série de mensagens Decisões que Moldam. Não somos reféns do que nos feriu, mas pela graça e poder de Deus, temos a força que precisamos para continuar em frente, mesmo diante de tantas lutas e de tantas batalhas. Começamos domingo passado pela mente, refletindo sobre a importância de dominar, de transformar os nossos pensamentos. E hoje nós vamos para um texto muito precioso da palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu vou fazer aqui a leitura, você acompanhe esta leitura. 2 Timóteo 4, versos 17 e 18. Estas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava já sentenciado de morte, pena capital, por ser discípulo de Jesus e pregar o evangelho. Não havia mais saídas para o apóstolo. O apóstolo escreve as suas últimas palavras ali, de uma masmorra fria, de um local sem contato com pessoas, muito diferente da primeira prisão de Paulo em Roma, registrada em Atos capítulo 28, lá no ano 60, 62 depois de Cristo, quando Paulo ainda tinha alguma liberdade. Paulo tinha alguma liberdade para receber pessoas, pregar o evangelho, e dali Paulo escreveu diversas das suas cartas. Cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Mas agora a prisão era outra. E Paulo vai escrever estas suas últimas palavras que leremos aqui, os versos 17 e 18, capítulo 4, segunda carta a Timóteo. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo estava numa prisão na cidade de Roma, conhecida como prisão Mamertina. Uma prisão onde Paulo não tinha mais ali acesso à liberdade. E lá ele foi colocado pelo imperador Nero Cláudio César Augusto Germânico, que governou e reinou em Roma por aproximadamente 14 anos. E Nero, ele foi um perseguidor ferrenho de cristãos. A partir do ano 64 depois de Cristo, Nero, ele vai perseguir tanto os cristãos, e nos diz o historiador Tácito do primeiro século, ele diz que faltaram madeiras para crucificar os cristãos. Que cristãos eram colocados como tochas para iluminar a cidade de Roma, e eles eram embalados em peles de animal e jogados no Coliseu, para que fossem devorados pelas feras, enquanto uma multidão ensandecida aplaudia a morte de cristãos. Nero, ele vai, nos diz os historiadores, provavelmente sendo ele o causador deste mal, incendiar a própria cidade de Roma. E como justamente o incêndio não vai pegar o bairro dos cristãos e dos judeus, Nero, ele vai culpar os cristãos e os judeus pelo incêndio a Roma. Mas nos dizem os historiadores que enquanto Roma estava sendo incendiada e queimada, destruída pelo fogo, Nero estava do terraço do seu palácio, tocando a lira, cantando e vestido como um ator de uma peça de teatro. Nero, ele vai ser morto lá no ano 68 depois de Cristo. Na verdade, Nero vai ser deposto
tamanha perseguição que Nero vai desencadear no império e ódio de tanta gente, que ele vai ser deposto pelo Senado e Nero ele vai tirar a sua própria vida. Mas foi Nero quem persegue o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo era o representante destes cristãos. O apóstolo Paulo era um dos principais líderes desse movimento do cristianismo que avançava pelo império e além do império romano. Paulo empreende diversas viagens missionárias. 3 delas temos o relato no livro de Atos dos Apóstolos, mas possivelmente após a sua libertação e liberdade da primeira prisão em Atos 28 até a sua final prisão, onde ele vai ser sentenciado à pena capital. Paulo ele empreende uma 4ª viagem missionária, onde possivelmente ele chega à região da Espanha. Paulo era um pioneiro do cristianismo. Só que agora Paulo, ele estava no corredor da morte, literalmente. O apóstolo Paulo aguardava a sua decapitação, Paulo aguardava a sua morte. E nós estamos refletindo aqui sobre decisões que moldam. Eu não sei se você já se encontrou ou você se encontra em alguma situação na sua vida que parece que você está num corredor sem saída, num checkmate, num lugar, numa posição, numa condição onde parece que não tem mais solução para você. Nós temos dito lá, a partir da minissérie britânica Adolescência, Jamie Miller, quantas coisas não vão acontecendo, quantas omissões, quantas negligências, que parecem que vão empurrando aquele adolescente para uma decisão que parece que ele nem tem muito controle sobre ela, e que ele acaba cometendo atos que ele jamais imaginaria que cometeria, e seus pais muito menos. Mas mesmo assim, mesmo diante de situações, de circunstâncias que parecem que não tem solução, não tem saída, você precisa entender que existem muitas decisões que ainda você pode tomar lá no corredor da morte, num local onde parece que você não tem muito mais o que decidir, onde parece que não tem mais escolhas para você realizar. Eu vou destacar aqui 8 decisões que moldam. Bem rápido, tá bom, gente? Para a gente terminar no nosso horário, fique em paz. Primeira decisão, a decisão de você olhar para o seu passado com gratidão. Olha só o que diz o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 4. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. A vida para o apóstolo Paulo não foi uma feira, um parque de diversões, uma Disneylândia. A jornada ministerial do apóstolo Paulo foi ferrenha, foi dura, foram embates terríveis. Ele teve que enfrentar os conflitos relacionais e a imoralidade da igreja de Corinto. Ele teve que enfrentar os fanáticos de Tessalônica, e ele teve que enfrentar os gnósticos e os judaizantes em Éfeso e Colossos. O apóstolo Paulo, ele precisou lidar com a hipocrisia, com a falsidade, com mentiras, com traições. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e guardei a fé. O apóstolo Paulo vai dizer algo para nós, que você só pode dizer que você terminou bem a sua corrida. Paulo combateu, correu e guardou a fé, e isso lhe deu paz no fim. E Paulo só vai poder dizer isso, que ele terminou bem a sua corrida, porque ele se manteve fiel ao seu propósito. Viver é muito mais do que viver. Morrer é muito mais do que morrer. Só consegue olhar para o seu passado com gratidão, mesmo em meio às suas lutas, quem se mantém fiel ao chamado de Jesus Cristo na sua vida. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola. Você pode olhar para o seu passado e identificar muitas lutas, mas você só vai ter um coração grato pela vida que você viveu se você olhar para a vida que você viveu e você dizer assim: eu me mantive fiel ao chamado de Jesus Cristo para a minha vida. Eu me mantive fiel à santidade do Senhor para a minha vida.
as intenções do Senhor para a minha vida, porque aí você vai estar com a consciência tranquila mesmo no corredor da morte. Só tem consciência, só está preparado para viver aquele que está pronto para morrer. E para nós viver é Cristo e morrer é lucro. E nós precisamos caminhar nos mantendo fiéis ao chamado de Jesus Cristo na nossa vida. Decida olhar para o passado com gratidão, mesmo as suas lutas, mesmo as suas batalhas, mesmo o seu embate. Segunda decisão que molda. Pode colocar aí na tela, por favor. Decida não caminhar sozinho. Decida não caminhar sozinho. E olha só o que Paulo vai dizer lá no verso 9, no mesmo capítulo 4. Procure vir logo ao meu encontro. Uma carta a Timóteo. Timóteo, procure vir logo ao meu encontro. Esse talvez é um dos pedidos mais humanos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que é considerado o maior teólogo da fé cristã, aquele que vai aplicar, desdobrar, refletir profundamente sobre as palavras e ensinos de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo que vai escrever 13 dos 27 livros que temos no Novo Testamento, que vai empreender viagens missionárias incríveis. Paulo estava se sentindo sozinho. Paulo estava se sentindo sozinho porque todos tinham abandonado o apóstolo. E então ele vai fazer um clamor humano, um clamor demasiadamente humano, a Timóteo: Timóteo, venha estar comigo. Timóteo, venha ao meu encontro. Eu não sei se você sabe, mas o isolamento social e a solidão crônica têm sido estudados cientificamente por diversos segmentos da ciência, como a medicina, a psicologia. E eles dizem que o isolamento social, ele aumenta 2, 3 vezes mais a chance de você desenvolver depressão e ansiedade. Uma universidade norte-americana em Utah disse que a solidão crônica é o equivalente a você fumar 15 cigarros por dia e aumenta em 29% a chance de morte precoce, além de acelerar doenças cardiovasculares. A solidão, o isolamento são um problema de saúde pública. É muito interessante porque a solidão, ela grita mentiras que ecoam como verdades. A solidão grita mentiras que ecoam como verdades, porque quando você está na sua solidão, não na solitude. Solitude é coisa boa. Solitude é você escolher ter momentos intencionais de reflexão, os seus a sós com Deus, para você organizar as ideias, por ordem no pensamento. Solitude é coisa boa. Nós precisamos de solitude num mundo tão frenético de estímulos, mas solidão não é. Porque solitude, enquanto é uma ausência de relacionamentos, de uma forma temporária e por escolha, a solidão é um vazio por dentro. E Paulo não quer cair na solidão, e ele pede por companhia. E aqui nós aprendemos com o apóstolo que, vamos dizer isso juntos? Coragem também é saber pedir companhia. Não caminhe sozinho, não caminhe sozinha. Até o apóstolo Paulo, o maior teólogo da fé cristã, ele pediu por companhia. Eu não quero ficar sozinho nesse momento, Timóteo. E ali, um local tão restrito, em que Timóteo estaria com ele, no corredor da morte, o apóstolo Paulo quer a companhia de alguém. A companhia de alguém que lhe fazia bem. Um jovem pastor que ele estava discipulando e treinando e preparando para dar continuidade à obra do ministério. Há uma terceira decisão que você precisa tomar também: decida não guardar mágoas. Porque guardar mágoas, gente, é igual tomar veneno esperando que o outro morra. Guardar mágoas é igual você beber veneno esperando que a outra pessoa morra. A mágoa só vai fazer mal ao seu coração. E olha só o que o apóstolo diz no verso 10. Porque Demas, amando este mundo, abandonou-me. Há pessoas que vão te abandonar. Há pessoas que não vão habitar nas suas expectativas. Há pessoas que não vão preencher todas as expectativas que você tem com relação a pessoas.
E ninguém preenche 100% as expectativas que temos com relação a pessoas. E muitas vezes você pode se sentir abandonado por pessoas que estão do seu lado, dormindo na mesma cama, morando no mesmo teto. Você se sente abandonado porque você é cheio de expectativas. Expectativas doentias. Você fica esperando o que os outros façam por você. Quando Jesus nos ensina que aquilo que você espera que seja feito a você, você vai e faça para outra pessoa. A expectativa que você tem com relação a você deve não te levar à inércia da decepção e frustração. Mas a expectativa que você tem com relação a você deve te levar à ação com a outra pessoa. Se eu espero receber visita, eu vou visitar. Se eu espero um abraço, eu vou abraçar. Se eu espero uma palavra de coragem, de elogio, de afirmação, palavra de afirmação, eu vou fazer isso. Se eu espero uma mensagem, eu vou mandar uma mensagem. Se eu espero ser chamado para a festa, eu vou dar uma festa e vou chamar todo mundo que não me chama. Paulo decide não acampar na sua dor. E nós não podemos idolatrar a nossa dor. O problema é que muitos idolatram a sua dor e vivem uma identidade com a sua dor e com as suas mágoas. Que quem são essas pessoas sem as dores que elas têm? Quem são essas pessoas sem as mágoas e ressentimentos que elas carregam por anos, por décadas? Sempre se lamentando, sempre reclamando, sempre murmurando, sempre colocando a culpa na falta de oportunidades. Ele não olhou para mim, ela não olhou para mim, ele não me deu oportunidades, ela não me deu oportunidades, a vida não me deu oportunidades. E aí nós aprendemos, vamos dizer isso juntos? Você não é o que fizeram com você, mas o que você decide fazer com isso. O apóstolo Paulo, ele foi abandonado, mas ele não acamparia na sua dor. Ele não idolatraria a sua dor. Ele liberaria perdão. Não guardaria mágoa nem ressentimento. Quarta decisão para você. Decida restaurar relacionamentos. Você pode fazer isso. Decida restaurar relacionamentos. Olha só o que diz no verso 11. Uma orientação a Timóteo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Esse Marcos foi alvo como diz aí o jargão popular, da treta que teve entre o apóstolo Paulo e Barnabé. Porque João Marcos, ele estava na viagem missionária e sentiu saudade da mamãe. E ele foi embora para casa. É isso mesmo, gente. Depois vocês leem Atos capítulo 15, dá uma lida lá. Ele ficou com saudade lá da sua mamãe e foi embora para casa. E aí, quando ele quis participar da próxima viagem missionária, Paulo falou assim, quem abandonou uma vez, abandona a segunda, ele não vai. Mas Barnabé, que tinha um coração generoso, diz assim, ele vai. E aí, gente, o livro de Atos diz que eles se estranharam tanto que cada um foi para um lado. Eles não conseguiram, Barnabé e o apóstolo Paulo, eles se estranharam e foi cada um para um lado, por causa de João Marcos, e Barnabé vai levar João Marcos, e Paulo vai levar Silas junto com ele. Mas aqui a gente vê que no final da sua vida, ele já tinha restaurado o seu relacionamento com João Marcos. Traga-me Marcos, porque ele me é útil ao ministério. Ou seja, gente, há pessoas que podem te ferir, há pessoas que podem te machucar, há pessoas que podem até falar mal de você. Só que tudo depende de como você vê, como você lida. Porque Paulo, ele não vai deixar com que aquele atrito do passado ainda controle o seu coração e oportunidades do futuro. Ele vai se relacionar com João Marcos num relacionamento de cumplicidade ministerial e de missão de proclamar o Evangelho de Jesus. Ele não vai deixar João Marcos para lá, porque a gente não faz assim com pessoas que nos feriram. Não. João Marcos não quis saber, deixa ele para lá, não conto mais com ele, não brinco mais com você também. Você não fez como eu queria, você agiu de uma forma incorreta. Não, Paulo vai restaurar o seu relacionamento com João Marcos, que ainda lhe é útil ao ministério. E aí nós aprendemos com o apóstolo o quê? Vamos ler isso juntos? O amor reconstrói o que o orgulho derrubou. O amor reconstrói. Porque Barnabé estava certo.
Barnabé queria levar lá João Marcos, porque foi o próprio Barnabé que tirou Paulo de um anonimato em Tarso. Enquanto ele estava lá 10 anos, ninguém se lembrava de Paulo. Ele havia tido um encontro com Jesus, mas ele estava lá no esquecimento, no meio do nada. Ninguém se lembrava dele. E Barnabé vai lá pegar Paulo para a evangelização dos gentios. E ele quer fazer o mesmo com João Marcos. Mas aí Paulo aprende que o amor reconstrói o que o orgulho derruba. Quinta decisão para você e para mim. Decida entregar a justiça nas mãos de Deus. Decida, sabe esse sentimento que você tem? Esse sentimento de vingança, esse sentimento de você querer fazer alguma coisa com aquele que te feriu. O perdão é o melhor caminho. Olha só o que diz 2 Timóteo 4,14. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Paulo não fala mal dele. Paulo não vai ficar falando o que ele fez. Paulo não vai ficar dando indireta para ele na sua rede social, escrevendo textinho ou textão, colocando versículo. Parece crente, mas está dando indireta. Até versículo serve para indireta. Repostando coisa, colocando frase. Não, Paulo não. Paulo vai falar assim: olha, ele me causou muitos males. Mas ele não vai falar o quê, não vai falar quando. Ele simplesmente vai falar o seguinte: a retribuição é com o Senhor, não é comigo. Entregue nas mãos do Senhor a retribuição àquelas pessoas que te ferem. Porque ódio só gera ódio. E o perdão é libertador. O perdão é libertador. A justiça, você pode fazer justiça até o fim na sua vida. Só que enquanto você não perdoar, você não estará liberto. Enquanto você não perdoar as pessoas, você ainda estará preso a elas. E Paulo perdoou o ferreiro. E nós sabemos que a palavra para perdão no Novo Testamento tem um sentido de libertar, liberdade. E quando nós perdoamos, nós libertamos um prisioneiro. E esse prisioneiro que nós libertamos quando perdoamos, somos nós. Nós nos libertamos no perdão. E ele entrega a retribuição ao Senhor. O que nós aprendemos com o apóstolo? Vamos dizer juntos? Confiar é deixar Deus julgar e descansar na sua fidelidade. Sexta decisão para você e para mim: decida agir enquanto há tempo. Olha o que diz o apóstolo aqui no capítulo 4. Procure vir antes do inverno. Há momentos, pessoal, que a decisão não pode esperar amanhã. A decisão, ela não pode esperar o próximo dia, porque existem barreiras que de fato nos aceleram na decisão. E a gente não pode ficar lá sentado esperando a tartaruga atravessar a rua para a gente então passar. Não, essa lerdeza, porque a fé que deixa para depois, muitas vezes, na maior parte das vezes, é uma fé que procrastina. Procrastinadores. Nós precisamos fazer logo muitas coisas. E Paulo está dizendo: olha, Timóteo, se você demorar, se você esperar o verão, meu amigo, se você esperar atravessar aqui na melhor época, não vai dar certo. Vem agora. Vem agora porque o tempo está se encerrando. Vem agora porque há momentos que nós precisamos agir imediatamente. E nós precisamos fazer isso também na nossa vida. Não ficar adiando decisões. O que você precisa mudar hoje. Você precisa começar a mudar hoje. Talvez hábitos na sua saúde, talvez na sua caminhada espiritual, de devoção com Jesus Cristo, de maior compromisso e solidez do seu compromisso com a igreja. Não deixe para amanhã o que você precisa decidir hoje, que você não pode deixar para o próximo dia. Há questões que o Senhor vem incomodando o seu coração para você tomar decisões sérias sobre isso. Talvez seja
para você se acertar com Deus, acertar os ponteiros da sua santidade, do seu casamento, do seu namoro, do seu trabalho, da maneira como você administra o tempo, as finanças. Não deixe para depois, porque amanhã pode ser tarde demais. Se acerte na sua vida de santidade. Santidade nos seus pensamentos, nas suas atitudes, na sexualidade. A maneira como você trata o seu cônjuge. A maneira como você vive o amor dentro da sua família. Que você se acerte. Que você realize mudanças na sua vida. E o que nós aprendemos com o apóstolo? Vamos dizer juntos? Há invernos que, se não agirmos agora, nos impedem de viver depois. Há decisões que precisam ser para ontem. E o que o Senhor tem incomodado o seu coração? Não adie essas mudanças. Não adie, porque pode ser tarde demais. Você pode perder esse relacionamento porque você não efetuou as mudanças necessárias. Você não acordou. Quantas vezes, pessoal, nós, pastores, vamos conversar com casais, a triste conversa da separação e do divórcio. Ficaram 30, 40 anos juntos. E aí os motivos que eles colocam um para o outro, ou que um coloca para o outro diz assim, mas eu não percebi. E foi uma série de decisões que foram tomadas, e decisões que foram tomadas de não mudança. E de repente, ele ou ela querem mudar tudo da noite para o dia. Querem fazer da noite para o dia em uma semana, aquilo que não fez em 40 anos. Claro, há sempre oportunidades para mudança, há sempre oportunidades para começar de novo, mas não adie quando possa ser tarde demais para a sua casa, para o seu emprego, para a sua vida. Não adie. Tome as decisões hoje que você precisa tomar de mudanças na sua vida. E aí a 7ª decisão, decida confiar na presença de Deus. É o que nós aprendemos no verso 17, que diz o seguinte: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Todos abandonaram, mas o Senhor nunca nos abandona. Gente, assim, não é abandonar qualquer pessoa, não. Foi o apóstolo Paulo, pessoal. O apóstolo Paulo foi abandonado pelos seus. E ele ainda tem humildade para pedir para Timóteo vir ao seu encontro. Timóteo também abandonou ele. Timóteo também não estava lá, porque ele vai dizer o seguinte, que ninguém apareceu na minha defesa. Quando o bicho pegou, quando eu estava lá diante de Nero, Cláudio, César, Augusto, Germânico, e ele estava lá me questionando e pedindo a minha cabeça, ninguém apareceu. Não apareceu Barnabé, João Marcos, Timóteo, não apareceu ninguém. Eu estava lá sozinho. Eu estava lá sozinho respondendo as perguntas de Nero, César, aquele doido. Eu estava lá enfrentando o leão. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Você precisa ter o relacionamento com aquele que nunca vai te abandonar, que ainda que te deixem pai e mãe, o Senhor nunca te abandonará. Ele vai estar sempre com você, mesmo quando todos derem as costas para você, não estiverem no momento que você mais precisou deles. Como nós encontramos pessoas que muitas vezes deixam a comunhão da igreja por decepções com pessoas, porque quando eu precisei, ninguém esteve do meu lado. Parabéns, você se identifica com o apóstolo Paulo. Você e o apóstolo Paulo teriam um papo aí para vocês dividirem, porque também com ele, mas ele não vai ficar apontando o dedo para ninguém. Ele não vai se decepcionar com a igreja e vai escrever agora uma carta falando mal de todo mundo. Não, ele vai combater o bom combate, terminar a corrida e guardar a fé. Porque se você foi abandonado e você sentiu isso, não cuidaram, não te ligaram, não te visitaram lá no hospital, quantas vezes, meu querido, você não fez isso com outras pessoas também, só que você nem se dá conta. Por isso nós precisamos ter essa proatividade na vida cristã e não ficar procurando bodes expiatórios para as nossas justificativas e decisões. E nós aprendemos com o apóstolo o quê?
Vamos ler juntos? Todos podem sair, mas Deus sempre permanece e fortalece. E a última decisão que você precisa tomar bem, que você precisa tomar, é decida terminar bem. Decida terminar bem. Talvez você não tenha começado tão bem assim. Talvez a sua caminhada esteja em trancos e barrancos. Mas você pode terminar bem. E terminar bem é terminar com Jesus Cristo. É terminar fiel a Jesus Cristo. Porque olha só, as últimas palavras do apóstolo. Vamos ler juntas estas palavras maravilhosas. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. A prisão não anulou a fé do apóstolo. A solidão não calou os louvores do apóstolo. O abandono não apagou a esperança do apóstolo, porque se você está com Jesus, maior é aquele que está com você e em você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você. Talvez você olhe para a sua vida e você encontre um monte de motivo para você se frustrar. Mas as últimas palavras do apóstolo, esquecido, abandonado, ninguém apareceu lá na defesa do apóstolo diante do imperador. As últimas palavras dele serão palavras de adoração, serão palavras de louvor, serão palavras em que ele vai exaltar o nome de Jesus Cristo, porque não importa o que fizeram com você, não importa onde a vida te coloque, você ainda pode dar glórias a Deus se você tiver Jesus no seu coração. Não importa. Não importa se você está num corredor da morte. Não importa se você esteja numa situação que você não encontre saída. As palavras dos nossos lábios precisam ser palavras de louvor, palavras de exaltação. Se liberte dessa murmuração, desse reclamar constante, desse buscar bodes expiatórios, de acusar pessoas, de falar mal de pessoas. Que a sua corrida não seja contra pessoas, mas que você combata o bom combate de proclamar o Evangelho. Só vai terminar bem aqueles que foram fiéis a Jesus Cristo. Só irão terminar bem aqueles que tiveram seu compromisso com Jesus estabelecido. E a última palavra de Paulo foi glória e não lamento. E eu convido você a fechar seus olhos e orarmos nesse momento. Que você decida nesta noite. Que você decida hoje. Não apenas quais serão as suas últimas palavras. Que nós não sabemos quando será o nosso último dia. Mas que todos os dias da sua vida sejam palavras de louvor, palavras de exaltação ao nome de Deus. Porque talvez a vida te jogue numa situação que você não gostaria de estar. Mesmo assim você é livre para decidir. Mesmo assim você tem liberdade para tomar tantas decisões. Você não é refém do que fizeram com você e nem de quem fez algo com você. Você precisa liberar perdão. Você precisa abrir o coração dessa mágoa, desse ressentimento. E se você precisa tomar uma decisão nessa noite, diante das encruzilhadas da vida, se coloque de pé se essa é a sua oração. Talvez você queira olhar para o seu passado com gratidão. Talvez você queira restaurar relacionamentos. Decidir não caminhar sozinho, não guardar mágoas, você caminhar firme com Jesus. Se coloque de pé, Deus abençoe vocês. Talvez a sua decisão seja confiar na presença de Deus mesmo em dias escuros, que você não consiga enxergar o sol, a luz do dia, porque essa era aquela prisão para o apóstolo Paulo. E decida viver bem. E viver bem é viver fiel ao chamado de Jesus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Se há mais alguém
que precisa tomar alguma decisão nesta noite, na caminhada da sua vida, se coloque de pé em nome de Jesus. E esse é um momento seu com o Senhor, um momento de decisão sua com Deus. Deus abençoe vocês. Você que está conosco também pela internet, você pode expressar essa sua decisão de alguma forma, para que você se lembre, para que você se recorde daquilo que você está escolhendo decidir nesta noite. Há mais pessoas, pode se colocar de pé. Senhor, nós te agradecemos, porque muitas vezes nós caminhamos de formas tão complexas, achando que não há solução, de que não há mais escolhas, que não temos mais o que fazer. Estamos combatendo combates difíceis, mas o Senhor está conosco em todos os combates. O Senhor está conosco mesmo quando as pessoas dão as costas. O Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida, e é ao Senhor que nós entregamos a nossa existência, porque as nossas palavras, mesmo diante das nossas lutas, das nossas crises, do que aconteceu conosco, do que fizeram conosco, Paulo que levou diversos açoites, quase morreu na perseguição religiosa que ele sofreu. Que as nossas palavras sejam palavras de louvor, palavras de exaltação, palavras de proclamar o teu nome, e não nos deixar abater diante das lutas, porque o nosso foco está em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela reflexão que esse final da vida do apóstolo Paulo traz para nós nesta noite, e que possamos estender na nossa caminhada, que possamos levar essas decisões para o dia a dia, em nome do Senhor Jesus, que sempre está conosco, que nos prometeu que nunca nos deixaria, que nunca nos abandonaria, e Ele é a razão da nossa alegria e nossa força. Nós dizemos amém.